A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da escola dominical, desta feita da lição de número 6, 9 de agosto de 2020, que tem como título Usando a Fé Diante dos Confrontos. Vamos começar para a lição. Primeiramente, vou fazer uma oração para que Deus venha dirigir esse ensinamento e podemos dar continuidade posteriormente. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, pedimos graças nessa manhã, Senhor meu Deus, para que o Senhor venha trazer, Senhor meu Deus, entendimento àqueles que ouvirem, Senhor meu Deus, esta lição, àqueles que estão propensos a aprender da Tua palavra, Senhor meu Deus. Que o Senhor venha nesta manhã me usar de forma que eu venha trazer, Senhor meu Deus, a lição de maneira que possa ser entendida por aqueles que ouvirem, Senhor. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Primeiramente, essa lição ela fala de usando a fé diante dos confrontos. Esse é o título. Todos nós sabemos que essa lição tem como personagem principal Elias. E falando sobre o título, né, nas lições anteriores, nós vimos Deus trabalhando com homens separados por Ele para prevalecerem diante da crise. E quando se fala em crise no Brasil, isso já se tornou uma coisa corriqueira, uma coisa praticamente cotidiana. Nós vivemos mergulhados em crises políticas, crises econômicas, crises sociais, e assim vai. Até na igreja essa crise vem tomando o seu espaço, porque nós, nos tempos atuais, o que nós temos visto é sincretismo religioso por parte de alguns pastores, liberalidades por parte de outros pastores, e também aquelas tradições ortodoxas que mais levam ao esfriamento espiritual do que a outra coisa. Enfim, a igreja vive um momento de crise, porque, na verdade, as lideranças acabaram ficando em descrédito. Existem pesquisas que colocam 3 classes como as mais desacreditadas na atualidade. São os políticos, os policiais e, pasmem, os pastores. Então, num meio em que vivemos com pastores desacreditados, por analogia também, a igreja vai acabar vivendo nessa crise de descrédito. Mas o texto que nos foi apresentado, e o personagem que nos foi apresentado, que nos é apresentado aqui nessa lição, é Elias, né? Fala de Elias, fala do confronto dele com os profetas de Baal. Elias, na verdade, o nome Elias significa Yahvé é meu Deus, ou o Senhor é Deus. E esse título, usando a fé diante dos confrontos, a gente pode dizer o seguinte, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Bom, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Nós cremos nisso, porque está escrito na palavra de Deus, mas existe uma coisa que Deus faz acepção, é a atitude. Existem atitudes que agradam a Deus e existem atitudes que não agradam a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas ela diz que também aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Então, o princípio da agradabilidade a Deus está voltado
para a sua atitude de fé. E o que nós vemos aqui nesse episódio nada mais é do que uma atitude de fé. O textuário diz o seguinte: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse caiu fogo do Senhor, isso nos remete a uma das características das duas testemunhas. As duas testemunhas, a Bíblia não diz quem são, mas a Bíblia traz características das duas testemunhas. E tudo leva a crer que seja alguém que não tenha morrido. E Elias, ele aparece como um dos mais cotados para ser uma das duas testemunhas. O povo de Israel, até hoje, eles esperam o Elias. É uma tradição de quando eles sentam à mesa, eles deixam uma cadeira reservada para Elias. É incrível, né? Mas acontece. E Elias, juntamente com Moisés, são os dois concorrentes mais fortes para essa vaga de duas testemunhas. É Elias e Moisés ou Elias e Enoque. Elias foi arrebatado, não morreu. Enoque também foi arrebatado, óbvio, não morreu. E é necessário que, para que se cumpra aquilo que está escrito em Hebreus 9, 27, que aos homens está predito para que morra, e a seguir vem o juízo, então é necessário que duas pessoas que não morreram ainda retornem para que sejam as duas testemunhas. Mas também pode ser Moisés, porque naquelas características de sinais, Moisés também aparece fazendo os sinais, se identificam com os sinais de Moisés. E a Bíblia ela diz até que Moisés morreu, mas não acharam o corpo de Moisés. O que pode se dizer que Deus possa ter ressuscitado Moisés. Porque quando aparece no Monte da Transfiguração, Pedro se oferece para que faça uma tenda para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Então esse personagem é um personagem importantíssimo na história da Bíblia. É um dos maiores profetas que já pisou na terra, né? Então, esse texto começa falando que então caiu fogo e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava sobre o rego. Então, esse texto nos serve só de uma dica para que nós possamos, à luz daquele texto de Apocalipse 11, onde fala das duas testemunhas, entender que esse Elias, que o texto está falando aqui, pode ser uma das testemunhas. A verdade aplicada está o seguinte: nos momentos mais difíceis aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor. Na verdade, esses três verbos aqui, crer, obedecer e esperar no Senhor, eles nada mais são do que o tripé que mantém viva a nossa fé. É a crença, é a obediência e esperar que aquilo que cremos aconteça. E o texto diz o seguinte: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Na verdade, Elias pensava que ele estava só, mas depois descobriu-se que havia 7.000 homens no anonimato que estavam com ele. Depois o versículo 23 diz o seguinte: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si 2 bezerros, e os dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. 39 diz o seguinte: o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Uma alusão ao nome de Elias, que significa o Senhor é Deus.
O detalhe aqui nesse versículo 24 diz o seguinte: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Existe aqui não um confronto, mas um paradoxo entre a palavra Deus, com letra minúscula, e Senhor, com letra maiúscula. Essa invocação ao Deus, ao vosso Deus, com letra minúscula, por incrível que pareça, ela é tão presente quanto era presente nessa data. Hoje em dia, nós estamos vendo na igreja muitas invocações a deuses estranhos. Tem um livro até interessante, né, do autor chamado Ciro Sanches e Borde, que fala sobre o evangelho que Paulo jamais pregaria. Então, nesses evangelhos que ele cita ali, que Paulo jamais pregaria, existe uma clara tendência à invocação de deuses com letras minúsculas, deuses estranhos ao que realmente é o Senhor. Mas antes de começarmos aqui a falar sobre essa passagem, eu queria, mais importante do que tudo, uma vez que nas lições anteriores nós detectamos cada vitória sobre a crise, ela tinha um nome por trás daquela vitória. E o nome que está por trás dessa vitória sobre a crise, que era uma crise econômica e espiritual da época, o nome que está por trás disso aqui é o Elias. E a Bíblia fala que, no capítulo 17, logo no versículo 1, fala Elias o tesbita. O que seria isso? Elias o tesbita. Na verdade, esse adjetivo tesbita é uma procedência geográfica, de onde Elias vinha, de onde Elias era natural. Elias era natural de Tibés, uma região incrustada lá nas montanhas de Gileade. Se você procurar essa região, Tibés, de onde Elias procedia, você nem vai achar no mapa. Elias não era de família tradicional, Elias não era da escola de profetas, Elias não tinha diploma de pastor, de profeta, não tinha diploma de nada, mas era um homem chamado por Deus. E isso faz toda a diferença nesse contexto. Na verdade, um homem chamado por Deus, que sai do anonimato para pregar no palácio do rei de Israel. E uma outra figura aparece aí, que é a figura de Acabe. E a figura de Acabe, ela nunca aparece sozinha, ela sempre aparece acompanhada de Jezebel. Porque Acabe, na verdade, a Bíblia diz que ele foi o pior dos reis de Israel. Ele conseguiu ser pior do que os que antecederam a ele, e aconteceu que depois de 120 anos de monarquia, com 40 anos de reinado de Saul, 40 anos de reinado de Davi, 40 anos de reinado de Salomão, Israel foi dividido em 2 tribos, em 12 tribos, dividido em 2 reinos. O reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Então, tinha o reino de Judá e o reino de Israel. Nesse contexto, aparece aí a figura desse rei Acabe, que era um rei que era dominado por uma mulher que mandava nele, uma mulher que mandava matar profetas, uma mulher que impunha a idolatria naquela região. Então isso fez de Acabe o pior dos reis já existentes em Israel. Principalmente no que concerne ao reino do norte, né?
O Reino do Norte, ele prevaleceu desde o ano 931 a.C. até 722, quando foi invadido pelos assírios. E nessa história pequena de 209 anos, ali Israel teve pelo menos 19 reis, em 8 dinastias diferentes. E Acabe é um desses reis. Mas voltando a esse fato, a essa pessoa, né, que surge do anonimato e repentinamente vai pregar, vai profetizar no palácio, interessante que essa jornada de Elias, ele sai do anonimato, ninguém conhecia, não era família conhecida, não era da escola de profetas, ele vai, profetiza no palácio. De repente, ele sai do palácio, vai numa fuga para Querite, e alimentado pelos corvos, e depois de Querite ele vai lá para Sarepta, onde tem aquela viúva. Então Elias, ele passa essa transição. Mas interessante que tanto no palácio quanto em Querite, como também em Sarepta, Deus estava com ele, Deus estava providenciando tudo. Aliás, quando Deus chama um profeta, quando Deus chama alguém para uma obra, ele dá respaldo, ele trata, ele cuida daquele que ele chama. Isso é um aprendizado que nós temos que saber e ter em mente como confiança em Deus. Uma outra coisa que me chama a atenção também nesse texto ainda, também se referindo a Elias, que apesar dessa pessoa do Elias, desconhecida, ele foi um homem chamado por Deus. E a gente aprende que Deus não precisa de estrelas para a obra dele. Ele conta com pessoas simples, como Elias, como eu, como você, para levar a obra dele à frente. Hoje em dia, nas igrejas, nós estamos vendo muito estrelismos, cantores evangélicos aí que se colocam acima de Deus, são pastores que exigem tapetes vermelhos para passar, são pregadores que só pregam com um determinado número de pessoas, em determinadas igrejas. Então, nós estamos vivendo em tempos de crise dentro da igreja em razão exatamente do contrário do que aconteceu com Elias. Elias era um cara que saiu do anonimato, mas hoje em dia o que nós estamos vendo na igreja são pessoas querendo aparecer mais do que o próprio Deus. Tem pastores aí que fazem de tudo para aparecer, tem pastores que querem apresentar igrejas maiores, templos maiores. Pasmem, quando eu pensei que já tinha visto de tudo, eu já vi igrejas ordenarem que quando chegasse o pastor presidente numa determinada festividade, não é o caso aqui do nosso, que o nosso é humilde, né? O pastor Gilson é uma pessoa humilde, mas eu já presenciei numa igreja que eu fui pregar esse acontecimento, de eles esperarem com tapete vermelho para a entrada. Tudo bem, nós temos que honrar, ainda mais quando é um pastor presidente, que a honra deve ser maior, né, porque é presidente. Mas ao ponto de mandar parar a liturgia, se tiver alguém orando, pare. Se tiver alguém dando testemunho, pare. Se tiver alguém louvando, pare, porque está chegando a estrela principal. A pergunta que não quer calar: onde Jesus fica nesse contexto aí? Talvez seja esse o maior problema da nossa igreja hoje. Pessoas, diferentemente do que aconteceu com Elias, querendo ocupar a primazia, querendo ocupar o lugar principal. E a Bíblia diz que Deus não divide a honra dele com ninguém. Deus, ele abomina essa adoração personalíssima, essa adoração por personalidade.
Paulo estava convivendo com problemas semelhantes na igreja de Corinto. Quando uns diziam, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas. Aí Paulo vai e questiona essa turma aí. Olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? E depois, lá no capítulo 4, né, ele dá logo uma cortada de vez com esse negócio de querer aparecer mais na igreja, de querer ser o bambambam da igreja. Ele diz que nós somos dispenseiros, ministros dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ele fala que não tem, ele pergunta, quem é Paulo, quem é Cefas, quem é Apolo? E diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então ele coloca assim, olha só, nós somos ministros dispenseiros. Quando ele chama de ministro, na verdade, quando você ouve essa palavra ministro, eu pertenço, eu sou ministro da palavra, eu pertenço ao ministério da igreja. Parece uma coisa muito interessante, muito cheio de pompas, né? Cheio de elogios, né? Mas quando você pega esta palavra que Paulo usa para condenar essa prática de divisão na igreja, de partidarismo na igreja, Paulo usa a palavra ministro, que está muito abaixo de diácono, que é servo, que está muito abaixo de doulos, que é escravo. Na verdade, o ministro que ele é usado ali é ruipereta, uma palavra que significa escravos, aqueles escravos que remam, escravos remadores de galés. Então, Paulo se coloca, ele, apesar de ser quem ele se coloca como escravo daqueles condenados à morte. E ele chama sim, nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, mas somos esses ministros que nós não somos nada. É assim que Paulo se coloca. Então, quando a gente fala que Deus abomina esse culto personalizado, é porque, na verdade, ele quer pessoas que façam com que a igreja seja una, com que a igreja seja coesa. Ele não quer divisão e nem tampouco admite que a glória dele seja repartida com o outro. Então, nesse caso aqui, nós temos um homem que sai do anonimato e vai para o palácio. Depois ele é confrontado, ele é perseguido por essa Jezabel, é perseguido não só em Israel, mas por toda a cercania ali. E interessante que ele vai para Querite, e a água de Querite, do ribeiro de Querite, seca. Deus manda ele para Sarepta, e Jesus, interessante que Jesus usa essa passagem, né? Ele fala que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou Elias para a viúva de Sarepta. Sarepta significa lugar de fundição, fornalha, onde se derrete ouro e metais. E ele vai para lá, Deus manda ele para lá, quando tudo indica que Deus estaria mandando ele para socorrer uma viúva, na verdade, Deus manda ele para lá para a viúva socorrê-lo na fome. E depois ele faz aquele milagre e retorna. Quando ele retorna na condição de homem mais procurado de Israel, e mesmo assim ele se apresenta a Acabe, porque ele estava ciente de que o mesmo Deus que cuidou dele até aquele momento, cuidaria no fronte com Acabe e com Jezabel. E lá foi, e Deus deu uma palavra a ele que, aquela palavra primeira que ele deu, dizendo que segundo a minha palavra, né, que não choveria nem cairia orvalho. O que Elias tinha para estar com esse poder todo? O texto não diz, não fala nada a respeito. Mas em Tiago 5,17 fala que Elias era homem como nós, e orou com instância, e parou de chover. E orou novamente, e veio a chuva. Então, na verdade, o que Elias tinha de tão importante assim que fazia toda essa diferença? Elias, apesar de estar no anonimato,
eu creio que neste anonimato que ele estava, ele era um homem de oração. E as pessoas que no anonimato têm intimidade com Deus, se prostram diante de Deus em segredo, ela em público, ela pode se levantar diante dos reis. Mas não é o caso de muitas pessoas que não oram. Tem pessoas que são muito bons no púlpito, mas são péssimos em oração. Tem pessoas que são muito bons na leitura da palavra, na hermenêutica, na homilética, mas são fraquíssimos em oração. E oração é o segredo desse moço chamado Elias. Na verdade, aqui o ponto de partida dessa lição, ele fala em que é preciso crer, obedecer e esperar. Mas um resumo de quase tudo isso, aí, que nós vimos aqui, nós nos preocupamos em falar do Elias, porque, na verdade, quem fez essa bagunça toda lá com os profetas de Baal foi Elias. Ele não só foi esses 450, tem outros 400 de Azerá, também que ele liquidou. Então, qual era o grande, além dessa oração, dessa vida em oração, dessa vida de intimidade com Deus que Elias tinha? O que mais nós podemos atribuir a este homem que conseguiu, usou a fé diante do confronto e saiu e prevaleceu, saiu vencedor? Na verdade, existe um princípio, né, para os grandes homens de Deus, que é o princípio da honra. Né? Lá no texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz o seguinte: aqueles que me honrarem, eu honrarei. É Deus falando. Aqueles, porém, que me desonrarem, eu envelhecerei ou envergonharei. Então, o princípio que norteava todo esse sucesso profético de Elias era o princípio da oração e de honra a Deus. E esse deve ser um princípio que nós devemos praticar, para que possamos, na hora do confronto, sairmos como vencedores, sairmos triunfantes, prevalecermos diante das adversidades. E, como conclusão aqui está acabando o meu tempo aqui, né? O tempo é curto aqui, a gente tem que resumir. A conclusão diz o seguinte: vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que, de fato, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Bom, ficou claro que todos esses acontecimentos, eles aconteceram debaixo da visão de Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo do controle de Deus. E todos esses personagens, esses heróis da fé que nós vimos até aqui, todos eles eram homens tementes a Deus e que viviam debaixo desse tripé que nós falamos no início, que era crer, obedecer e esperar no Senhor. Esse, como ponto de partida sugerido pela lição, também é o ponto de chegada. Nós devemos crer para gerar em nós a fé. A Bíblia diz que Deus deu a cada um uma porção de fé. Nós devemos obedecer, porque a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. E devemos esperar no Senhor, para que se concretize aquilo que Ele nos prometeu e que nós havemos de tomar, de receber, através de nossa espera na obediência e na atitude de fé. Assim, amigos, meus irmãos, eu encerro aqui essa lição
e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.